Bom dia! Essa semana eu vou falar sobre um filme que foi lançado em 2015, Homem e a Gaivota. É o filme da diretora brasileira Petra Costa e da dinamarquesa Lea Globe, que foi premiado no Festival do Rio como melhor filme documentário e como melhor filme pelo júri jovem no Festival de Locarno. Então, quando o filme foi lançado em 2015, eu tentei assistir no cinema. Na época que eu tentei assistir, só tava passando a sala 2 do Estação Botafogo. E pra quem não mora no Rio de Janeiro e não conhece essa sala, vou só trazer um episódio pra pessoa entender qual é dessa sala. Uma vez eu tava nela assistindo um filme, e aí um casal de velhinhos atrás de mim falou assim: "Nossa, querido, tem certeza que isso daqui é uma sala de cinema? É quase do tamanho da nossa televisão." Mas além da sala ser pequena e da tela ser pequena, a tela é velha e você consegue ver os poros dela. Sabe os pontinhos pretos assim, transcritos na pele dos atores? E é tudo meio assim... lavado. Tudo isso pra explicar que eu tentei sim ver no cinema, só que a projeção tava tão ruim que eu saí depois de 5 minutos e pedi meu dinheiro de volta, porque eu não achei que esse filme merecia ser assistido assim. Pra quem não conhece o trabalho da Petra Costa, ela é uma diretora mineira nascida em 83. Ela já foi atriz, já estudou economia, já fez um bando de coisa lá fora. E aí em 2009 ela lançou um primeiro curta que se chamava Olhos de Ressaca. Em 2012 ela lançou o primeiro longa, um belíssimo documentário biográfico que narra e homenageia através de imagens de arquivo e de suas próprias memórias a história da sua irmã, Helena. Não apenas isso, o filme é também um delicado ensaio poético que se propõe à investigação da própria Petra sobre si mesma através de fragmentos dessa história desvelada. Mas vamos ao filme de hoje. Homem e a Gaivota é mais uma vez um filme que mistura elementos de documentário e de ficção, deixando o espectador em dúvidas sobre o que ali é proposto pelos diretores e o que ali é espontâneo realmente. Não que isso seja um problema, pelo contrário, eu pelo menos acho que essa fricção só torna o filme mais interessante. Mas foi engraçado, porque quando eu fui ver o filme tava escrito assim, documentário. Aí o filme começa e eu fiquei assim, esse é um documentário? Por quê? Parece tanto uma ficção. As situações são tão íntimas e também filmadas de uma maneira... de certa forma encenada, sabe? Então o filme começa parecendo uma ficção, que narra a história de dois atores, que estão mais ou menos com 30 e poucos anos, a Olivia e o Serge. E aí durante o ensaio da peça do Chekhov, A Gaivota, eles descobrem que ela tá grávida. E aí já pra introduzir você no universo da metalinguagem, o filme começa com cenas do ensaio da peça, numa dança que parece que está atordoando a personagem de Arkadina, da peça do Chekhov, mas que eventualmente vai espelhar os sentimentos da própria Olivia, personagem protagonista do filme. Um pouco depois a gente vê os atores se maquiando, ali na coxia, despidos dos ornamentos cenográficos, num ambiente de ritual, meio que pra encarnar alguma coisa. Então parece que é meio que o filme te preparando pro que você vai assistir. Esse momento entre, ou momento ensaio, que não é nem vida real, nem interpretação pura, me parece que é ao que o filme vai se propor. E aí eu trago a primeira referência do vídeo. Cara, esse filme me lembrou muitas coisas e me fez pensar em muitos outros filmes. Então, bear with me, eu vou falar várias referências nesse vídeo. A primeira referência que eu trago é o filme O Amor Segundo Bechamberg, do Beto Brandt. Eu não vou discorrer sobre esse filme, porque senão esse vídeo aqui vai ficar imenso. A gente segue então do ambiente do teatro para um momento de intimidade do casal, fazendo o teste de gravidez. E essa cena é tão linda que me lembrou o pedido de casamento no Beijos Roubados, um filme do Truffaut, e que mostra pra gente, assim como no filme In a Lonely Place do Nicholas Ray, que uma boa cena de amor não é feita de declarações, mas é feita de situações corriqueiras que demonstram, sem dizer, a cumplicidade do casal. A good love scene should be about something else beside love. For instance, this one. Me fixing grapefruit, you sitting over there dopey, half asleep. Logo depois da descoberta, eles vão para um jantar com amigos que também estão envolvidos na peça. E no elevador ele provoca ela dizendo que ele não vai conseguir segurar a notícia. E ela fala, não, a gente tem que segurar, tá muito cedo para contar para as pessoas. Mas eventualmente eles se veem obrigados a contar a notícia quando o diretor da peça anuncia que a peça vai ter estreia em Nova York. Toda essa cena, aliás, é filmada num estilo muito Dogma. Fica bem evidente a influência da Lea Globe, que é essa diretora dinamarquesa, e da influência da Zentropa Filmes, que é a produtora do Lars von Trier. Então uma coisa que era super bonita e alegre aparece num momento assim meio tenso, e o próprio diretor da peça parece meio atordoado naquele momento e começa a questionar a possibilidade da Olivia permanecer na peça. Ela fica tão nervosa assim nessa situação que ela acaba tendo um sangramento, e o médico fala que por mais que o bebê esteja bem, essa vai ser uma gravidez de risco. Para quem analisa a estrutura narrativa dos roteiros cinematográficos,
percebe que aquilo ali é o primeiro turning point da história. É um momento de virada para os protagonistas, porque ali eles se veem diante de uma situação que força eles a mudar de caminho, a sair daquela rota pré-determinada por eles. A partir desse momento, a estrutura do casal é bruscamente modificada. Ele passa a ir para o trabalho e ela passa a ficar em casa, isolada. E aí, durante esse processo, a gente tem acesso irrestrito quase a Olivia, tanto ao corpo dela quanto ao pensamento também. E a gente vê surgindo um conflito entre ela e o Sérgio, porque se manter em casa assim isolada é tipo uma prisão, ainda mais pra ela, que é atriz, que escolheu viver a vida em contato com o outro. E aí, por coincidência ou não, o texto da Gaivota gera um espelhamento muito propício, que é uma peça sobre atores já estabelecidos que estão entrando em decadência, mas sobretudo sobre o ato de interpretar, sobre a arte e sobre o gesto de tornar-se representação. Esse lugar em que água e luz viram arco-íris, sabe? E aí não é à toa que eu vou trazer outra referência, que é Moscou, do Eduardo Coutinho. Eu acho que é um filme no qual ele tentou fazer isso. Bom, na peça da Gaivota a gente tem duas personagens femininas. Uma que tem medo de envelhecer e outra que tem medo de ficar louca. Dois dos medos que assombram a nossa protagonista. A gente mergulha nos pensamentos mais obscuros que passam pela cabeça da Olivia durante a gravidez. E esses pensamentos vão guiando a gente e mostrando uma versão diferente daquela versão romântica que a gente vê na maior parte das histórias, que idealiza esse momento, que é um rito de passagem e que pode ser doloroso e difícil para a mulher. Numa das cenas que eu acho mais memoráveis no filme, ela fala que o dente dela começou a amolecer. E aí uma amiga dela fala assim: é normal, é porque o bebê precisa de cálcio, então ele começa a pegar do seu corpo. E aí ela fica assim, bolada pela naturalidade com a qual a amiga dela falou, sabe? Não é fácil você dar pedaços de si mesma por outro, não é tão óbvio assim. E essa faceta, assim, não tão romântica do ato de se tornar pai ou de se tornar mãe, também é vista pelo lado do Sérgio. Tem uma hora numa festa que um amigo dele pergunta: e aí, como é que tá sendo ser pai? E ele fala: olha, sinceramente, tá muito abstrato ainda. Então, assim, uma das questões mais importantes do filme é colocar a visão de que a mulher, quando tá grávida, de certa forma tá se sacrificando sozinha, mesmo sendo portadora de uma coisa que é comum aos dois. Tem um diálogo muito bom que mostra isso. O Sérgio chega em casa do trabalho, assim, e ela tá toda bolada, assim, na poltrona, e começa a fazer perguntas sobre como é que foi o ensaio, e ele, sem perceber o quão insensível ele tá sendo, começa a falar sobre a menina que tá substituindo ela, e falar sobre as várias qualidades da menina. E aí, quando ela demonstra que tá magoada, ele fala assim: olha, eu tô vivendo a minha história e você tá vivendo a sua história. E ela fala: não, não, não. Isso que eu tô vivendo aqui diz respeito a nós dois. Então isso daqui é a nossa história, a sua história também. E aí, esse é o primeiro momento em que a voz da Petra aparece. I just wanted to see if there's a way that we can get a bit more into what's happening in your mind and in your body. E aparece para sugerir um outro modo de conduzir a cena. E aí, nesse momento, as engrenagens aparecem e o dispositivo é revelado. Acontece aí um segundo ponto de virada do filme, no qual ele evidencia pra gente a presença subcutânea da Petra o tempo todo. Não só como observadora, mas também como proponente de situações e até mesmo do tom das conversas entre o casal. Numa entrevista, a Petra fala que esse filme surgiu da ideia de colaboração entre ela e a Leia, mas a Leia queria fazer um documentário e ela queria fazer uma ficção. Aí elas chegaram no acordo de que elas iriam fazer um filme sobre um dia na vida de uma atriz, usando a própria vida dela como matéria-prima. Só que quando a atriz aceitou participar, ela descobriu que estava grávida. E uma coisa que ia ser um dia só virou 9 meses. Pra mim, particularmente, isso foi uma bênção pra Leia e pra Petra, porque elas tiveram a oportunidade de registrar uma coisa muito única, dando até mesmo um sentido político pro filme que talvez nem existisse se não fosse isso. Tem até um vídeo muito bom no YouTube, produzido pela Petra e atuado por vários atores famosos da Globo, falando um pouco sobre essa falta de representatividade desse tipo de história no cinema e sobre a soberania do corpo da mulher. Eu vou colocar o link na descrição. E aí tem duas referências a mais que eu quero botar aqui. Uma delas é o filme do John Cassavetes chamado Opening Night, que dialoga muito nas questões da atriz e da insegurança da atriz que está envelhecendo, enfim. E também tem o filme Histórias que Contamos, da Sarah Polley, que compartilha esse estilo híbrido entre documentário e ficção, com imagem de arquivo e reinterpretação, enfim, é muito bom. Então, assim, pra finalizar, além de ser um filme lindíssimo, filmado por duas mulheres com extrema delicadeza e perspicácia narrativa, que sabe aproveitar cada momento, visual ou não, pra contar uma história pouquíssimo representada na nossa cultura,
cultura, e por isso mesmo muito relevante, é também um objeto cinematográfico muito interessante, porque ele explora essas barreiras entre a ficção e a realidade, puxando mais um pouquinho essa linha pra frente, e fazendo a gente se perder dentro desse labirinto da personagem e da narrativa, fazendo a gente questionar o processo, mas ao mesmo tempo nos seduzindo para ser levados por ele. Até porque tudo ali é realidade, atuado ou não. E nas palavras do sábio sabiá Manuel de Barros, tudo que eu não invento é falso. Bom, essa foi a resenha dessa semana. Semana que vem tem mais. E eu não acredito que eu vou proferir essas palavras, mas enfim. Se você gostou, curte, dá o seu like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, todas essas paradas. E é isso. Valeu.